Olá, Bolsonaro acabou de fazer mais um pronunciamento em rede de rádio e TV, falando para o Brasil, colocando suas posições. Tentou dessa vez ser mais ameno, mais cordato, buscar uma interlocução, foi o que pareceu, e não tão agressivo como das outras vezes foi a televisão. Ele sabe que está premido, que não está conseguindo dar respostas ao país. Ou seja, Bolsonaro é um presidente incompetente que briga com todo mundo e não consegue resolver o problema do povo. Então tentou acenar, mas ainda assim fez algumas demarcações políticas que vale a pena a gente comentar, como por exemplo dizendo que as medidas tomadas pelos governadores de restrição em relação à doença ou de quarentena são de única e exclusiva responsabilidade dos governadores e dos prefeitos, que não foram tratadas com ele. E falam mais, que ele não pode ter uma restrição aos mais pobres no direito de eles se locomoverem para buscar sua renda e seu emprego. Ora, é só os mais pobres que têm que se locomover, os ricos poderão ficar resguardados porque têm renda. Então, Bolsonaro, os mais pobres precisam da renda do Estado. Você está soltando agora os R$600 que a Câmara aprovou e você falou isso no teu pronunciamento, só que você devia lembrar que você queria dar R$200 e não R$600. Nós brigamos por um salário mínimo e conseguimos chegar a R$600. Os mais pobres têm que ter as mesmas condições dos mais ricos de se protegerem. Não tem que ser liberados para andar atrás da sua renda. O Estado tem que dar essa renda para garantir que as pessoas que não estão em serviços essenciais possam ficar em casa. Você falou de 60 bilhões para crédito para as micro e pequenas empresas. Tem que soltar logo isso. As micro e pequenas empresas estão com dificuldade de acessar o crédito. Eu conheço gente que falou comigo, que é cabeleireira, que é manicure, que trabalhava num salão, que é MEI, que é microempreendedor individual, portanto ganha mais do que 3 salários mínimos por mês e não pode entrar na renda assistencial que está sendo liberada, que precisa também sobreviver. Parou de trabalhar, parou de ter faturamento e não consegue. Então tem que ser ágil. Nós estamos com esse problema já há muito tempo. Vocês já sabiam que nós íamos ter a crise do coronavírus e não prepararam o Estado para enfrentar. É isso que a gente tem cobrado. Em relação aos estados e municípios, a mesmíssima coisa. Todos os dias, às 17 horas, seu ministério faz uma entrevista coletiva. Fala da liberação de verba, da liberação que tem, mas isso não chega à ponta. As pessoas, os governadores, os prefeitos não estão tendo dinheiro, as pessoas não estão conseguindo ser atendidas sequer nos testes de coronavírus. É sobre isso que nós estamos falando. Então o seu tom mais cordato, conciliador, querendo dizer que quer ajudar, é bom, mas você tem que liberar o recurso, você tem que coordenar o processo. Não pode dizer que vai liberar agora os R$600 e que isso vai salvar a vida das pessoas e que os mais pobres têm que se locomover para sobreviver. Não é isso que as pessoas esperam de você, principalmente o povo mais pobre, o povo com mais dificuldade. Se os ricos, se a classe média tem direito a ficar de quarentena, os mais pobres também têm. Então o Estado tem que prover. E sinceramente nós precisamos mais de R$600 por pessoa para poder ter essa renda. É nessa hora que o Estado tem que atuar. Aí não tenha medo não, tem que fazer dívida, tem que emitir moeda, tem que proteger o povo. Se a sua preocupação é com a vida também, como você abriu o seu pronunciamento, é isso que você tem que fazer, proteger o povo. E muito bem que você está indo na Índia buscar o remédio que precisa, tem que fazer todos os esforços. Mas o principal que tem que ser feito é investir no SUS, você liberar os 22 bilhões que estão presos no teto dos gastos e que não tem dinheiro para o Sistema Único de Saúde para poder contratar profissional de saúde, equipamento de proteção individual que até agora o governo não liberou. O governo central está segurando. Os estados não têm, os municípios não têm. Você tem que liberar recursos para ter leito de UTI. Os estados precisam muito liberar e também não está liberado. Então, mais do que você se vangloriar de que está buscando remédio, que tem que fazer mesmo, você tem que liberar o dinheiro, libera os 22 bilhões do teto do SUS e coloca na mão dos governadores e prefeitos, descentraliza as compras, deixa eles tocarem, é eles na ponta que tem e que sabem o que aperta, é eles que recebem as pessoas. É isso que se quer e é isso que se precisa de um presidente numa hora dessa, para enfrentar essa crise.
Espero que esse seu pronunciamento mais ameno em relação a todos os atores que estão querendo saída do processo possa efetivamente se transformar em realidade. Ou seja, o dinheiro ser liberado, os equipamentos serem liberados e, claro, as vidas serem salvas e também a renda das pessoas.